O tema que eu vou falar aqui e depois pregar, depois orar, é pesado, não tem nada, mas o tema é engraçado. Você não é um porco. Não tem nada a ver com os palmeirenses aí não, é só... O tema é esse: você não é um porco. Romanos capítulo 1, no versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiramente do judeu, depois do grego. Verso 17, escute bem. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Senhor, fale conosco, nós te amamos e sentimos a tua presença nesse lugar. Fale com a igreja aqui agora, fale com aqueles que nos assistem, aonde estão. Nós temos pessoas na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África assistindo, que o Senhor possa alcançar o coração deles, em nome de Jesus. Como você leu comigo em Romanos no capítulo 1, no versículo 16, o apóstolo Paulo começa assim dizendo: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por várias vezes eu me perguntei acerca desse texto, por que Paulo deveria se envergonhar? Você se envergonharia do evangelho? Paulo diz: eu não tenho vergonha do evangelho. E um dos motivos está no versículo 17, aonde ele fala o porquê ele não se envergonha do evangelho. E ele diz: porque no evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Você sabe o que é justiça? Justiça para nós é fazer a coisa certa. Justiça para nós é ser uma pessoa certa. Você diz assim: olha, vai ali naquele fulano ali, mas ele é honesto? Sim, ele vai te fazer um preço justo. Ele é um homem justo. Você percebe que justiça no conceito humano está ligado a fazer coisa certa. Mas justiça na Bíblia não é fazer a coisa certa. O que nós acabamos de ler sobre no Evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Esse é o maior dom de Deus dado aos homens. Justiça é um dom de chegar diante de Deus sem senso de culpa, sem medo. Justiça é um dom que é dado ao cristão de chegar diante de Deus sem medo de ser condenado. O que é esse dom? Para muitos, esse dom de Deus nos fazer justiça é apenas Deus fazer uma vingança a você. Eu estou aguardando a justiça de Deus. E é isso que nós pensamos sobre ser justos. Mas justiça na Bíblia Sagrada não está ligado a fazer, está ligado a crer. Vamos entender o que significa justiça no Velho Testamento e justiça no Novo Testamento. Por exemplo, justiça na lei era uma coisa. Justiça antes da lei, no caso de Abraão, era outra coisa. E o que é justiça hoje, num tempo que nós chamamos de graça? Na lei, justiça significava ser perfeito. Aí sim você está certo. Um homem justo durante 1250 anos, no período da lei, era um homem que fazia coisas corretas. Esse era um homem justo.
Ou seja, na lei o justo significava um homem sem defeito. Basicamente, aonde começou o termo justo a ser usado? Antes da lei, quem foi chamado de justo? A Bíblia diz que Adão era perfeito antes de pecar, então ele era justo. A Bíblia diz que Noé era justo. Ele era um homem justo, porque ele cria em Deus. A Bíblia também diz, antes da lei, 430 anos antes da lei, que Abraão foi chamado homem justo. A Bíblia também chama Jó, que era um homem contemporâneo a Abraão, de justo. Tanto Abraão como Adão, Noé, Jó, não foram justos porque praticavam coisas boas. A Bíblia diz que Abraão foi considerado justo porque creu. E pelo fato de Abraão crer em Deus, ele foi considerado justo. Só tem duas maneiras de Deus considerar você um homem justo: praticando boas obras ou pela fé. Ou seja, só tem duas maneiras de você receber a justiça de Deus na sua vida. Uma delas é pela fé e a outra é por méritos. Na lei, por exemplo, logo depois do período de Abraão, o termo nunca mais foi usado na terra para se referir aos homens. Quando a lei veio, a lei de Moisés, o homem parou de ser chamado justo. Agora, na lei, o termo passa a ser usado a um animal na terra. Veja Isaías 53, versículo 11. O termo na terra, depois que veio a lei de Moisés, passou a ser dado a um cordeiro. Você tem que observar que a partir do momento que veio a lei, todos os anos os homens pegavam um cordeiro de 1 ano de idade. O cordeiro não podia ter defeito e chegava diante do sumo sacerdote, cortava o pescoço desse cordeiro, e esse dia, eram 7 dias, era chamado de Yom Kippur, dia do perdão, da expiação. E ali aquele homem tinha que confessar os seus pecados, todos os anos os mesmos pecados. A Bíblia não diz que o sacerdote examinava o pecador. A Bíblia diz que ele examinava o cordeiro. Era o cordeiro, a ovelhinha, que não podia ter defeito. Mas a Bíblia Sagrada diz que o sangue dessas ovelhas não foi suficiente para purificar os pecadores. Em Isaías 53, no versículo 11, sobre Jesus, diz assim: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo conhecimento, o meu servo justo, sobre o Cristo, justificará muitos e levará a iniquidade deles. Você percebeu que agora o título justo deixou de ser dado ao homem por causa da lei e passou a ser dado a Cristo, na terra um cordeiro. Aquele cordeiro na terra simbolizava a perfeição de Cristo no céu. Você lembra que quando Abraão foi sacrificar Isaque, e Deus não permitiu que houvesse o sacrifício, preso entre os arbustos estava um cordeiro. Aquele cordeiro referia-se ao cordeiro de Deus. O cordeiro na terra era apenas o símbolo espiritual do justo no céu, que era Cristo. Depois da lei, ou seja, em tempos atuais que nós chamamos da graça, o termo passa a ser usado por duas pessoas. Agora nós temos dois indivíduos que são chamados de justos. Observa, antes da lei, o homem era justo quando cria. Abraão, Isaque, Jacó. Você sabe disso. Raabe, uma prostituta, foi chamada de justo porque creu. Agora, depois da lei, a lei deixou todos expostos com seus pecados. A lei escancarou aos homens que eles não são perfeitos. Então, por causa da lei,
eles deixam de ser chamados de justos. Só Jesus passa a ser justo. E um animal que leva simbolicamente os pecados de todos. Mas agora, no tempo da graça, nós temos dois indivíduos que recebem o título de justos. Um deles é Jesus. E o outro é você. Veja mais esse texto. Romanos 1, versículo 17. Mais uma vez. E aprenda uma coisa, meu querido. Nós não somos justos por nossa performance. Você não é justo perante Deus baseado em seus méritos. Você só pode ser justo pela graça. Nós somos depravados. Nós somos pecadores. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram e se perderam. Diante desse fato, em tempos atuais, o homem só pode ser considerado justo diante de Deus, crendo, observa o texto, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E observa o texto, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Veja, você não é justo fazendo, você é justo crendo. Você não é justo porque você merece. Você é justo porque você crê. Você é considerado justo diante de Deus quando você tem fé. Não é porque você está praticando alguma coisa. Veja Gálatas capítulo 3, no versículo 8, por gentileza. Gálatas 3, versículo 8. Olha o texto. Prevendo a Escritura. Olhe lá. Prevendo a Escritura, que Deus tornaria você justo, justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, dizendo, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Em Atos capítulo 16, no versículo 31, nós lemos assim, crede no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Você percebeu? Em todos esses padrões, fica claro que você é justo pela fé. E a palavra justo é ser aceito por Deus. Nada do que você fizer de bom fará você ser justo. E nada do que você fizer de mal fará Deus te amar menos. Você não é aceito diante de Deus porque você merece. Na realidade, o que nós merecemos é o inferno, mas o que nós recebemos é o amor. Nós não somos justos fazendo, nós somos justos crendo. Você é justo, perfeito, aceito por Deus, porque crê em Jesus. E não porque você teria que praticar alguma boa obra. Mas eu sei que existem algumas perguntas nesse ponto. Como que eu sou perfeito e justo se ao mesmo tempo sou pecador? Porque a palavra justo cabe a algo perfeito. Algo sem mácula. Por isso que a ovelha não podia ter defeito na lei e Jesus recebeu o título de justo. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. O que você fez para ser um pecador, apesar de ser? Qual foi o crime que você cometeu que levou você a receber o título de pecador? Você matou aquele que deveria ser seu irmão e nasceu antes dele, lá no ventre da sua mãe? Você nasceu um criminoso, matou alguém no ventre? Apesar de você ser justo, a Bíblia diz que você nasceu em pecado. Então você não é pecador porque peca. Você peca porque você é pecador. Você nasce em pecado.
Não são os seus pecados que te fazem pecador, é a sua natureza. Veja esse texto, por favor. Vamos examinar isso em Romanos capítulo 5, nos versos 17 ao 19, por favor. Apesar de você ser chamado de pecador, e o pecado nos levar para o inferno, você não tem culpa de nascer em pecado. Eu vou te mostrar isso. Diz assim, ó: se pela transgressão de um só, no caso Adão, a morte reinou por meio dele, quantos pecaram? Você leu comigo, quantos? Você está lendo comigo? Se pelo pecado de um só, a morte veio a reinar por meio dele, você percebeu? Por causa de Adão você é pecador. Por isso que eu creio que quando chegarmos no céu, a casa de Adão vai estar cercada com um grande exército para proteger. Estou brincando, não tem isso não. O texto diz assim: por causa de Adão, a morte entrou no mundo. Veja, você é pecador, mas não porque você pecou. Você é pecador porque você herdou a natureza pecaminosa. Isso é injusto. Ainda assim, condena você. Então, o que eu faço, pastor? Continua o texto. Se pelo pecado de um só, a morte entrou por meio dele. Agora olha o texto. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Agora observe esse texto. Perceba que ser justo é um dom da graça. Diz assim, ó: por meio de Adão, todos são pecadores. A morte entrou por causa de Adão. Você se tornou depravado por causa de Adão. Você se tornou mentiroso por causa de Adão. Porém, muito mais os que recebem de Deus a imensa provisão da graça. E olha o termo: o dom de ser justo. Você percebeu que você recebeu pela graça a justiça. Você não é justo fazendo, você recebeu o dom de ser justo. Você não é aceito por Deus porque você merece. Você é aceito por Deus porque Jesus mereceu. Mas o texto continua, verso 18. Consequentemente, assim como um só, o pecado resultou na condenação de todos os homens, assim também, como um só ato de justiça resultou na justificação de todos, que traz vida a todos os homens. Próximo texto, verso 19. Logo, assim por meio da desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Você leu isso comigo? Você viu que não é os seus pecados que te fazem pecador? É o pecado de Adão. Você nasce com esse DNA. E ele diz assim: por causa do pecado de Adão, muitos foram feitos pecadores. Agora aponta para a nova criatura. Assim também, por meio da obediência de Jesus, muitos serão feitos justiça de Deus. Que coisa tremenda. Preste atenção. Quando você recebe a graça, e é nisso que se consiste a doutrina da nossa igreja. É isso que você está ouvindo agora. Quando você recebe a graça, quando você entende a graça, automaticamente você é considerado justo diante de Deus. Ou seja, o dom de ser justo é o resultado da graça. O que é justo? É você chegar diante de Deus sem Ele te consumir com a santidade dEle. Deus é santo. Ele é 3 vezes santo. A santidade dEle derreteria você. Mas a justiça
faz você chegar diante de Deus sem Ele lhe matar. Ele lhe considera justo, não porque você merece. Ele lhe considera justo por causa de Jesus Cristo. E agora todo aquele que creu em Jesus é considerado justo diante de Deus. Ou seja, justiça é um dom, é uma dádiva. Você não é justo fazendo justiça. Você é justo crendo certo. Deixe-me te dizer uma coisa. Crer certo é diferente de crer errado. Se você crê errado, muda tudo na sua vida. Quem crê errado, canta errado. Quem crê errado, prega errado. Quem crê errado, educa os filhos errado. Quem crê errado, vive errado. Deixe-me te dizer, se você acredita que me deve R$1 milhão e não tem condição de pagar, toda vez que você me vir, isso não irá aproximar você de mim. Se você crê que Deus é contra você, isso não facilita as coisas para você. Isso te afasta. Se você crê que a qualquer hora Deus pode vir com um fogo e te destruir, isso não aproxima o seu relacionamento de Deus. O dom da justiça é você entender que Deus não tem nada contra você. Jesus levou, Ele satisfez a sede de Deus por justiça. Jesus satisfez. Ou seja, você é justo quando você crê certo. Se você crê certo, você canta certo. Você vive um estilo de vida certo. Você caminha certo. Então escute bem. Mas alguns ainda podem argumentar, pastor, como que eu sou perfeito e justo diante de Deus, se eu sou cheio de pecados? Você está pensando isso? Então eu vou te fazer uma pergunta. O que Jesus fez para morrer como um pecador? Porque a Bíblia diz que Ele se fez pecado. Você acha que Jesus merecia morrer como um pecador? A Bíblia diz que Ele nunca pecou. Então escute bem, a obra de Adão te fez um pecador e condenou a todos. A obra de Jesus me fez justo e salvou a todos. O verso 19, por favor, diz assim: porque pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Ou seja, você é justo diante de Deus, mesmo sendo um pecador. Você é perfeito diante de Deus, mesmo sendo imperfeito. Como que se explica isso? Mais um texto, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Por isso que tudo para nós é graça. Graça Church, Instituto Sabedoria e Graça, tudo é graça. Agora tem palhaços da graça, não, terapia da graça, tudo é graça. Porque se você perguntar, por que essa igreja tem o nome de graça? Por causa dessa pregação. Esse é o centro do que cremos. Escute bem. Deus tornou pecado por aquele que não tinha pecado. Olha o texto. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Diga comigo, Jesus nunca pecou, mas Ele se tornou pecado. O que Jesus fez para ser pecador? Nada. O que você fez para ser justo? Nada. Me explica. Se Jesus se tornou pecado, sem cometer nenhum pecado, como você se torna justo, sem praticar nenhum ato de justiça? Vou te dar um exemplo. Imagina, vou escolher um rico aqui agora. Vou liberar a palavra que alguém vai ficar rico, deixa eu ver. Como o Edson vai pagar a janta para todo mundo? Imagina que o Edson ganhou uma herança, o pastor Edson.
e comprou uma fazenda com 1000 ovelhas. Lembra de mim quando entrares no paraíso, meu servo. Pense o seguinte: pastor Edson agora tem 2 ovelhas prenhas, e as 2 vão dar à luz no mesmo dia. Uma dá à luz e o bebê morre, a outra dá à luz e a mãe morre. Agora nós temos mãe sem bebê e bebê sem mãe. Pastor Edson fica preocupado, porque esse bebê precisa mamar, senão vai morrer. Então ele joga o corpo do bebê nasceu morto lá no pasto, e pega aquela ovelhinha que tem cara de filho, jeito de filho, mês do filho, idade do filho, cor de filho, e leva para a mãe que não tem filho. Pronto, está resolvido o problema. Não. Porque ele não conta com uma coisa: o cheiro. Então a mãe olha e fala: jeito de filho, cara de filho, idêntico a filho, mas não tem a marca do meu filho. E começa a maltratar aquela ovelha. O Edson, muito preocupado, tira a ovelha e fala: agora essa ovelha vai dar um problema, ela vai morrer de fome. Mas ele se lembra que lá no pasto tem o corpo da ovelhinha morta. Ele vai lá, tira a pele da ovelhinha morta e veste a ovelhinha viva. E leva de volta para a mãe. Agora tem jeito de filho, cara de filho, idade de filho, e apesar de não ser filho, tem a marca de filho. E é aceito. Você lembra a história de Isaac, Jacó e Esaú? Aquilo é uma história que fala sobre Jesus. Veja você que Jacó não foi aceito por ser o primogênito. Ele nem deveria ser aceito. Ele foi aceito porque ele estava vestido de primogênito. Imagine que quando você chegar diante de Deus e Deus olhar para você, Ele não vai olhar para você, você não vai ser aceito por sua causa. Ninguém que chegar diante de Deus será aceito por ser bom. Todas as pessoas, quando chegar diante de Deus, a Bíblia diz que ele tem que estar vestido do cordeiro. Quando você chegar diante de Deus, Deus te aceita, porque você está revestido de Cristo. Aquela ovelha morta no pasto vestiu você, e agora você é aceito pela obra de Cristo. A obra de Adão condenou você, a obra de Cristo fez você ser aceito. Foi justo o que Adão fez, por isso que Jesus veio. E você vai ver: eis o Cordeiro de Deus. Eu estou aqui para te dizer que o ato do Cordeiro, quando o termo diz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele Cordeiro do Velho Testamento que sacrificava pelos nossos pecados. A Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Escute bem: quando o anjo da morte desceu no Egito para matar todos os primogênitos do Egito, o Senhor disse: passa o sangue nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte andar pelo Egito, a casa que tiver o sangue, ele não entra. Você percebeu? O simples fato de você ter o sangue de Cristo na sua vida aplaca a ira de Deus sobre você. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. A alma que pecar, essa morrerá. O culpado tem que ser condenado. Mas por que você não morre? Por causa de Cristo, meu irmão. Não pense que você é bom. Nós somos maus, mas Jesus é justo. E Ele me fez justo. Hebreus capítulo 10, versículo 1, nos ensina isso. E diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios continuamente, se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar quem chega. De outra maneira, se esses sacrifícios do Velho Testamento tivessem purificado os ministrantes, eles teriam deixado de ter consciência de pecado.
No verso 4 desse mesmo capítulo diz: porque é impossível que o sangue de ovelhas tire os pecados. No verso 12 diz, olha o verso 12 sobre Jesus: mas ele, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra do Pai. Sabe por que você é amado? Por causa do sacrifício de Cristo, não por sua causa. Agora, como Deus me vê, como Deus olha para mim, como Deus olha para mim, preste atenção. Em Êxodo capítulo 12, dos versos de 12 a 13, sobre a história do Egito, diz assim: eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens aos animais, e todos os deuses do Egito farei juízo. Sou eu, Senhor, e aquele sangue vos será de sinal nas casas que estiveres. Vendo o sangue, passarei por cima. Em Hebreus capítulo 10, versículo 17, sobre aqueles que têm o sangue de Jesus na sua vida, aqueles que entenderam o sacrifício do Cordeiro, diz assim: dos seus pecados não me lembrarei mais. Sabe por quê? Quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus em mim. Deus não vê você, Ele vê o Filho dele. Porque nós estamos escondidos no corpo de Cristo no reino espiritual. Veja Colossenses capítulo 3, no versículo 3. Se Deus vê você, você morre. Você está escondido no sangue de Jesus. Olha o texto. Leia em voz alta, vamos lá. Pois vocês morreram. Como é que é? Pois vocês morreram. E agora, sua vida está escondida com Cristo em Deus. Que coisa tremenda. Veja esse texto de Romanos 8, versículo 10, por gentileza. Quem não entende isso, vai ler a Bíblia até Jesus voltar e não vai entender nada. Esse é o coração da Bíblia. Isso é chamado de doutrina da cruz. Toda vez que você ouvir, o que é evangelho, pastor? É isso. Olha o texto. Mas se Cristo está em vós, como é que é? Preste atenção. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa do dom da justiça. Mas aí algumas pessoas dizem assim: pastor, tem gente que só estava esperando ouvir isso para continuar pecando. Eu sei. Se Deus não me vê, se Deus não vê meu pecado, então se eu peco, Deus não vê? Eu sei que tem gente que gosta de ouvir isso. Outros falam assim: pastor, isso não dá licença para os outros pecar. E desde quando você precisa de licença para pecar? Aqui vem o coração do crer certo. Se você crer certo produz um estilo de vida certo. Repita isso: crer certo produz um estilo de vida certo. Veja bem, você lembra que na lei de Moisés tinha um animal que representava o justo? Qual que era? Qual que era? O cordeiro. E tinha um outro animal que representava o injusto, o porco. Olha para mim aqui. Imagine que você era um porco antes de Cristo. No reino espiritual é isso. Todos sem Cristo amam lavagem, lama e chiqueiro, que representa nossos pecados. Mas agora a Bíblia diz que você mudou de natureza. Veja, Deus não lavou o porco e chamou ele de baby. Ele matou o porco e nasceu uma ovelha. Entenda isso. Você não foi melhorado quando veio para Jesus. Você morreu quando veio para Jesus. Jeremias diz que a doença da nossa alma é incurável. Não tem como você ser melhorado. Você tem que morrer e nascer de novo. Lembra que você morreu para o mundo e agora você nasceu para Cristo.
Você era um porco. Agora você é uma... O que, gente? Ovelha. Agora olhe para mim. Preste atenção nisso. Escute bem. Uma ovelha que se sente bem no chiqueiro é um crente que se sente bem no mundo. Pense comigo o seguinte. Eu posso pegar uma ovelha, um porco, lá no chiqueiro, levar para minha casa, dar o banho no porco, pôr um lacinho no porco, passar perfume no porco e chamar ele de baby. Ele deixa de ser porco? Quando ele vê um chiqueiro, o que ele vai fazer? Quando ele vê lavagem, o que ele vai fazer? Por quê? Porque ele é porco. Agora eu posso pegar uma ovelha e jogar ela na lama, que é o que acontece com muitos crentes, cheio de lama, pecado. A menos que ele realmente se tornou um porco, ele não vai se sentir bem no chiqueiro, porque ele é uma ovelha. Agora olhe bem para mim. Tem como uma ovelha se sentir um porco e um porco se sentir uma ovelha? Se você crê que você é um adúltero que você será. Se você crê que você é um mentiroso, é o mentiroso que você será. Se você crê que você vai para o inferno, é para o inferno que você irá. Se você crê que Deus é seu inimigo que ele será. Crer errado produz um estilo de vida errado. Mas se você crê que você é uma ovelha que você vai ser. Se você crê que Deus te ama, Ele te ama. Se você crê que você não é um adúltero, você não será um adúltero. Sabe o que tem levado muitos irmãos ao pecado? Um estilo de vida pecaminoso, crê errado. Eu sou assim mesmo. Não, você não é. Você não é um adúltero. Você não é um mentiroso. Você é uma ovelha linda e preciosa, que foi comprada com o sangue lá do Senhor. Ele mudou a sua natureza. Mas pastor, eu estou em pecado. Sim, você está no chiqueiro, você está cheio de lama, mas a sua natureza foi mudada. Você precisa da água do Espírito. Você precisa crer que Deus não tem nada contra você. É o diabo que vem na sua cabeça e quer que você creia que isso é normal. Crer errado produz um estilo de vida errado. Foi nos porcos que os demônios escolheram entrar. Porcos vivem no chiqueiro, vivem comendo lavagem. Veja Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem crê que é injusto, será injusto. Quem crê que é justo, será justo. O que é que muda? O que é que muda? Crer certo. Olha o que diz o texto. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Agora olhe lá. Continue o justo a praticar justiça e o santo a santificar-se. Sabe o que o texto está dizendo? Quem é injusto, faça-se injustiça. Quem é justo, faça-se justiça. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é santo, se santifique mais. Se você crê que você é salvo, você terá um estilo de vida salvo. Se você crê que você é transformado, você terá um estilo de vida transformado. Mas pastor, o que isso muda na minha vida? Eu vou te ensinar agora. Só vive como sujo quem crê que é sujo. Só se faz injustiça quem crê que é injusto. Assim também, só se limpa ainda mais quem crê que está limpo em Cristo. Só se faz justiça quem crê que é a justiça de Deus em Cristo. Se você crê que você é um porco, você vai viver comendo lavagem e amando as coisas do mundo. Mas se você crê que você é uma ovelha, você não vai viver como um porco. Não é sobre pecado que lidamos, é sobre identidade que lidamos. Quem entende o que eu estou falando? Quem entende o que eu estou falando? O que você é em Cristo?
Então eu vou ler alguns textos para você ver o efeito de crer errado. Porque o que as pessoas fazem hoje? Elas estão com seus próprios esforços lutando contra seus pecados. Então olhe para mim. O pecado é terrível. Ninguém, é impossível crente pensar que pode vencer o pecado. O pecado matou Deus e você está pensando que você pode vencer o pecado. Então eu vou te ensinar como que funciona aqui agora. Primeiro texto que eu quero que você leia comigo. Em Romanos capítulo 4, versículo 15. Leia em voz alta. E onde não há lei, não há transgressão. A lei de Moisés. Por que Deus se ira? Porque você quebra a lei. Quem vive da lei, toda vez que quebra a lei, replica a ira de Deus. Outro texto, Romanos 3:19. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo da lei, lei de Moisés, para que toda boca se cale e todos estejam debaixo do juízo de Deus. A lei veio como espelho apenas para dizer, você é pecador, e ela vai embora. Ela não oferece ajuda para o pecador. Então a lei fala, ô pecador miserável, vai embora. Mas é a graça que vem depois e começa a nos trazer vida. Então a lei quebra o coração de pedra, a graça põe o coração de carne. A lei condena os melhores de nós, a graça salva os piores de nós. A lei tira o pior de nós, a graça extrai o melhor de nós. Não é por causa da graça que as pessoas pecam, é pelo mau entendimento da graça. Veja mais esse texto para você entender o que eu estou falando. Gálatas 3, versículo 10. Todo mundo que vive debaixo da lei, hoje está debaixo de maldição. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em guardar toda a lei. Não adianta você guardar o sábado, tem que apedrejar a prostituta também. Ah, mas eu estou na lei. Então comece a vender seu filho quando estiver com dívida. Veja mais esse texto, e esse é o mais chocante de todos. Por que as pessoas pecam e caem? 1 Coríntios 15 e 56. Por favor. Leia em voz alta, todos vocês. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a graça. A força do pecado é a... E aí você me pergunta, ora, se a lei é a força do pecado, como que eu venço o pecado então? Vamos ver os efeitos da graça na sua vida. O que você vai ouvir hoje vai mudar sua vida para sempre. É a coisa mais linda que você ouviu na sua vida. Como vencer o pecado? Mas pastor, é possível vencer o pecado? Veja Romanos 6, versículo 14. Os efeitos da graça na sua vida. Por gentileza. Leia em voz alta, todo mundo. Pois o pecado não os dominará. Olha para mim, é possível? Gente, eu duvido. Todo mundo aqui peca. E eu digo para todos, irmão, não caia no engano que aqui tem santo. Como diz a minha esposa, isso aqui não é um museu para santo, mas é um hospital para doente. Por isso que Jesus escolheu e trouxe para nós duas ordens. A primeira, eu não te condeno, eu te perdoo. Essa ordem está certa. Mas ele disse, vai e não. Veja, primeiro ele deu a graça da não condenação. E você percebe que essa graça que ele deu, foi que deu força para a pessoa ir e não pecar mais. Não é a lei que leva a pessoa a não pecar, é a graça. Olha o texto. Pois o pecado não os dominará. É possível. Agora vamos ler todos o resto. Pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você percebeu que graça não é pecar mais. Graça é pecar menos. Mas pastor, eu estou na graça e estou pecando. Ainda não recebeu a força da graça. Não entendeu o que a graça pode fazer na sua vida. Romanos 6, versículo 1 diz, que diremos, pois, permanecermos no pecado para que a graça superabunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como que vamos continuar pecando? Você percebeu que graça não é permissão para pecar. Graça é a única força que temos para ir e não pecar. E como que eu entendo
de ir e não pecar? Crendo certo. Eu estava pregando essa mensagem numa igreja, acho que tinha uns 4.000 pessoas. Havia 2 lésbicas. Não, antes do culto o pastor disse: pastor Hernani, eu tenho aqui na minha igreja um grupo grande de homossexuais. Eu disse: o que você quer dizer com isso? Eu sempre falo para os pastores, porque tem pastores mais rígidos e etc. Falei: queridão, eu sou pregador da graça. Sim, mas você também é duro. Falei: da graça. Você leu comigo? Graça é força para vencer. É capacitação. Ok? E eu estou pregando essa mensagem. Aí tinha, e eles de mão dada, 2 homens, 2 mulheres, não sei o quê. E eu contei um testemunho na nossa igreja. Chegou uma irmã e disse: pastor, eu amo a igreja, amo as suas pregações, mas adoro maconha. Eu falei: o quê? Maconha. Como assim, irmã? Ah, pastor, ai, a sensação é maravilhosa. Ela já imaginou que eu ia dar um coice nela. A gente sabe lidar com essas coisas. Falei: querida, vou te fazer um pedido. Diga, pastor. Toda vez que você for abrir seu cigarrinho de maconha, diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Se você crê que você é justo, isso vai produzir um estilo de vida justo. Como assim, pastor? Todo dia, diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Tá bom, pastor? Aí todo dia vai parar o cigarrinho. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Muito tempo. Um dia ela estava preparando o cigarrinho dela e dizendo: eu sou a justiça de Deus. Se você é uma ovelha, por que te comporta como um porco? Se você é a justiça de Deus, por que te comporta como um viciado? Crê certo produz uma vida certa. Se você crê que é normal aquela vida, você não vai conseguir sair daquilo. Quando a Bíblia diz que o dom da justiça é um estilo de vida, pela fé você se apropria de ser justo. Aqui, ó, o justo é justo pela fé. Quando você crê em Jesus, aqui dentro muda seu jeito de crer. O pecado vai embora. Não é você que manda o pecado embora. De repente, sem você perceber, aquele vício te deixou. Aquilo que você fazia foi embora. Não é jugo, não é religião, é o Espírito Santo. Ela falou: eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça. Eu sou a justiça de Deus. Jogou o cigarro. Eu sou a justiça de Deus. E nunca mais usou maconha. Eu disse assim para elas: você é a justiça de Deus. Se você crê que o pecado não te domina, se você crê que Jesus levou a força do pecado sobre a sua carne, você não vai se comportar como um porco. Você é a justiça de Deus. As 2 moças, um olhou para a outra e disse: você é a justiça de Deus. Ela disse: você também é a justiça de Deus. Soltaram as mãos e vieram à frente e disseram, uma delas: eu não sou lésbica, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Irmãos, quantos irmãos maravilhosos que não conseguem vencer o pecado por causa da religião. E eles vão esforçando, 6 meses cai, porque creem errado. Você tem que crer que a única maneira de vencer o pecado de Adão que está em você é crendo que Jesus foi gerado e agora você está debaixo do sangue do Cordeiro. E quando você começa a dizer: eu sou a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus, você vai dizendo, vai declarando: eu sou a justiça de Deus em Cristo. O pecado vai embora. Você quer ver? 1 Coríntios 15, verso 34. Leia em voz alta. Todo mundo, vai lá. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Você viu que graça é bom senso? Pastor, aqui é proibido. Não, não é. Você pode ir para o inferno.
Mas Paulo diz, está faltando bom senso em você, que está entendendo a graça. Se você é justo, recupere o senso de justo, o bom senso, e pare de pecar. Como que você consegue vencer a carne? Entendendo a obra de Cristo. Sabe o que aconteceu lá na cruz? Jesus era o justo. A Bíblia diz que você é o pecador. Deus tirou o seu pecado, pôs na conta de Jesus. Tirou a justiça de Jesus, pôs na sua conta. Agora você foi feito justo e ele pecador. Agora quando você se achega diante de Deus, Deus olha para você e te chama de justiça. Perfeito. Mas pastor, ainda tenho pecados. É verdade. Todos eles serão arrancados de você. Não porque alguém disse que tem que ser arrancado, mas porque a graça está sobre a sua vida. Irmãos, quanto maior entendimento da graça, mais força temos para ir e não pecar mais. É o entendimento da bondade de Deus que santifica. É o entendimento do amor de Deus que transforma. Aquele leproso estava escondido. Eu vejo muitas pessoas aqui em lágrimas. E o leproso, na época de Jesus, não podia ser pego diante das pessoas. Ele seria apedrejado. Mas Jesus começou a pregar. E aquele leproso sai no meio da multidão e grita: Senhor, se quiseres pode tornar-me limpo. Veja, ele poderia morrer. E eu me perguntei, o que fez esse leproso ter coragem de ir até Jesus, se ele poderia morrer? Eu disse, foi o que Jesus pregou. Eu fui ler o texto. Jesus usou por 13 vezes a palavra Pai, vosso Pai, meu Pai, nosso Pai. Ele antes entendia que Deus era ruim e estava lá no céu, mas agora Jesus diz, o meu Pai, o vosso Pai, o teu Pai. O entendimento que Deus é bom fez o leproso crer. Agora presta atenção que ele não disse, se puderes pode tornar-me limpo. Ele disse, se quiseres. Ele cria no poder de Deus, ele não cria na bondade. Ninguém aqui duvida que Deus é poderoso. Muitos creem que ele é bom. Deus é amoroso. E o entendimento do amor de Deus cura você. Sabe, o que trouxe libertação para a minha vida foi o entendimento que Deus é bom. Deus é bom. Ele ama que você diga que Ele é bom. E quando você entende que Deus é bom, isso te transforma. João diz assim, e esse texto muitas vezes eu não compreendia ele. Ele dizia, quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Sabe como eu interpretava esse texto? De duas formas. Primeiro, quem ama o mundo não ama Deus. Outra maneira, quem ama o mundo, Deus não ama ele. O Espírito Santo me corrigiu, falou, para de falar essas besteiras. Então como que é, Senhor? Eu vou te dizer o que João disse. Quem ama o mundo ainda não entendeu o quanto é amado por Deus. É assim que você deve dizer. O entendimento do amor de Deus tira toda dor, tira todo mal. Jesus entrou na casa de Simão, entrou uma prostituta, quebrou o vaso e começou a chorar e a beijar os seus pés. E enxugar as lágrimas com o cabelo. Simão, fariseu, pensou no coração, se esse Jesus fosse profeta, saberia que essa mulher é uma prostituta. Jesus sondou o coração de Simão e ouviu o pensamento dele. Disse, Simão, deixa eu te contar uma história. E ele ali falando e a mulher beijando o pé dele, a prostituta. Como Deus ama pecadores. Como Deus ama quando um pecador consegue vencer. Deus quer você não só amá-la. Você sente dor pelo seu pecado? Deus muito mais. Ele quer te ajudar. Ele ama você. Ele não te odeia. Ele não quer matar você. Ele enviou o Espírito Santo para te ajudar em suas fraquezas. E a mulher beijando os pés de Jesus, enxugava com o cabelo, a mulher doida, enxugava com o cabelo, jogava perfume, beijava. Jesus olhou para Simão ali sentado.
Simão, deixa eu te contar uma história. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 500, o outro 100 mil. Nenhum tinha condição de pagar a dívida. Jesus perguntou. O credor resolveu perdoar os 2, o de 500 e o de 100. Jesus perguntou para Simão, que sabedoria. Quem mais vai amar o credor? Simão, inteligente, disse, os 2. Jesus disse, dissestes bem, quem muito é perdoado, muito ama. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem muito entende o amor de Deus, muito ama Deus. Quem muito ama Deus, muito vence. É o entendimento da cruz, da graça, que faz todo vício deixar você. Quanto mais perto da glória de Cristo, quanto mais Jesus for revelado a você, mais o resto não fará sentido. Eu termino te contando essa história, e aqui eu concluo. É uma história que está escrita em Heresias 1, verso 2. Uma mitologia. Conta-se a história que os pescadores numa ilha ouviam uma música no meio do oceano. E a música era estonteante. Eles iam, quando chegava lá, a sereia comia eles. Todo ano a música tocava e os pescadores saíam e morriam. Todo mundo sabia que morria, mas eles iam mesmo assim, porque eles eram atraídos pela música. O feitiço da música o atraía. Todo mundo sabe que o pecado é mortal, mas pecam mesmo assim, porque são atraídos pelo prazer. Então Orfeu dizia, vocês vão morrer, é sereia. Eles deixavam família e ainda assim morriam. Orfeu teve uma ideia, já sei, eles são atraídos pela música. Ele construiu uma lira e fez uma música. E agora quando as sereias cantavam, ele cantava do lado de cá. Só que a música de Orfeu era mais bonita do que a música da sereia. Então toda vez que as sereias cantavam, Orfeu cantava. Eles deixaram de morrer. Posso te dizer uma coisa? A cruz tem uma música linda. Toda vez que o pecado lhe seduzir, diga, eu sou a justiça de Deus. Eu não estou indo para o inferno. Eu fui comprado pelo sangue de Cristo. É por amor, não é obras. Eu creio. E você vai ver que existe uma música maravilhosa, mais bonita que qualquer música lá fora. O entendimento de Cristo santifica você. O entendimento da graça transforma você. A graça é a música do céu. Eu quero que você fique em pé. E eu vou fazer algumas perguntas e você me responde. O que você é diante de Deus? Responda. Responda. Diz, eu não sou um adúltero. Eu sou a justiça de Deus. Diz, eu não sou um viciado. Eu sou a justiça de Deus. O que você é? Satanás não quer que você diga isso. O que você é? Mas não, o diabo vem e diz, mentiroso, você é um pecador, você é isso, você não, eu sou a justiça de Deus, eu fui comprado a preço de sangue, eu não sou isso, o diabo não tenta deturpar a minha identidade, eu creio que eu sou a justiça. Você vai perceber que quando menos esperar, aquilo que você não conseguia vencer, vai sair da sua vida. Não é por força, nem por violência, é pelo meu. Levanta a sua mão e diga por 3 vezes, eu sou a justiça de Deus. Mais alto. Eu sou a justiça de Deus. E eu vou concluir essa parte. Eu quero que já venham os pastores, que nós vamos orar pelos enfermos e terminar o culto. Pastor, como que eu me torno a justiça de Deus? Crendo.
Se você não entregar a sua vida a Jesus, você continua sendo um porco. Você se torna a justiça de Deus pela fé em Jesus. Quando você crê em Jesus, você se torna a justiça de Deus. Então o que eu tenho que fazer para ser salvo? Não rape os cabelos do sovaco. Não corte o cabelo. Usa saião. Amém? Amém nada. Cara, a religião, você souber a raiva que eu tenho de religião. Eu tenho nojo de religião, eu tenho birra de religioso. Eu não lido com pecado, com condenação. Sabe como que eu lido com o pecado na vida das pessoas? Olhando nos olhos dela e mostrando quem ela é em Cristo. Sabe como que Paulo lidava com o pecado da igreja? Vocês se lembram a preço de quem vocês foram comprados? Vocês se lembram quem vocês são em Cristo? Eu te pergunto, quem você é em Cristo? Quem você é? Pastor, aqui nessa noite então, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero ser triunfante, eu quero vencer. Eu sei, eu não consigo, mas eu vou vencer, porque agora eu vou crescer. Quem quer entregar a sua vida, a sua alma a Jesus, começar um novo estilo de vida, aonde você está, você vai levantar a mão que eu vou orar por você. Vai levantando a mão que eu vou orar por você. Isso, vai levantando a mão. Vai levantando a mão que eu vou orar. Vai levantando a mão. Levanta, não abaixa não, fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Tem mais pessoas. Pastor, eu quero entregar minha vida a esse Jesus maravilhoso. Isso, fica com a mão levantada. Nós vamos orar aqui agora. Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Eu quero esse Jesus maravilhoso. Fica com a mão levantada. Todos que levantaram as mãos, vem aqui para orar por você. Vem aqui agora, por gentileza. Por gentileza. As mãos. Se você convidou alguém, diga para essa pessoa vir aqui. Venha, vem aqui, querida. Vem aqui. Tem mais pessoas aí. Tem mais pessoas aí. Pode vir. Pastor, eu estava afastado. Eu quero retornar aos braços do Pai. Sai do lugar e vem aqui à frente que eu quero orar por você. Não fique no seu lugar. Jesus te chama. Venha. 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 Quarta-feira é um culto que o Senhor salva, que o Senhor cura. Toda quarta estamos tendo salvação e cura. Venha, querida. Essa é uma casa que ama. Essa não é uma casa que julga, não é uma casa que condena. É uma casa que ama, que tem uma preciosa. Tem mais pessoas aí. Você que estava afastado e quer voltar aos braços do papai, vem aqui à frente. Venha. 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 É Jesus que te chama. Sabe quando você vê as pessoas chorando? É porque elas tiveram o entendimento da cruz. O que você ouviu aqui hoje é o que nós chamamos de Evangelho da cruz. Você com a mãozinha no coração, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Faça com que meu passado seja jogado no mar do esquecimento. Eu te recebo como meu Salvador, aqui hoje, em nome de Jesus. Bate palma, gente.